Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você aqui do canal Dev Samurai. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais como você, programador, consegue de fato sair do ponto zero. E o ponto zero é você estar trabalhando em alguma instituição, trabalhando no emprego normal aí, e como que você consegue ganhar mais dinheiro, ou até se você tiver no ponto -1, ou seja, procurando o seu primeiro emprego. E aqui eu vou passar um guia absoluto e completo como que você consegue realizar esse processo. Esse guia ele vai ser composto por 3 partes, em que a primeira é uma parte teórica, em que eu falo para você qual é a minha visão de valor, até para nivelar aí os nossos conhecimentos e para que você possa entrar na parte 2 e na parte 3, que é a parte mais prática, em que eu falo como que você consegue implementar isso de uma forma mais nivelada, né? De uma forma mais interessante para que você possa ficar sincronizado comigo, legal? Eu já peço para que, se você gosta de vídeos que são guias, vídeos que realmente tem um conteúdo mais denso, deixe os comentários aqui, inscreva-se aí no meu canal e também clique no curtir. E também, se você já acompanha aí o meu canal, já acompanha já há algum tempo, eu gostaria que você comentasse comigo o que você está achando desses vídeos estilo aula, né? Até se você não gosta, realmente eu sinto muita falta das pessoas comentarem o que não gostam, né? Bastante pessoas comentam que gostam, acho muito legal, mas o que também não está gostando, legal? Então vamos lá, eu vou virar aqui para o meu computador, eu vou começar a gravar a minha tela, então é importante você começar a observar, tá? Você vai ver que o meu estilo de aula aqui é estilo meio lousa, enfim, eu não preparo muita coisa, não muita apresentaçãozinha, né, com efeitos pirotécnicos, enfim. É mais para a gente começar a sincronizar aqui e você caminhar dentro dessa linha de pensamento, legal? Então vamos lá, vem comigo na minha tela. Bom, vamos lá pessoal, eu estou aqui gravando no meu computador e você está vendo uma tela absolutamente branca, né? Só tem umas marcações aqui. Essa tela, ela está assim justamente para a gente começar a conversar aqui sobre a primeira parte, que é a parte que eu chamo de definição de valor. Ou melhor, vamos colocar aqui uma definição que seria... vamos lá, cadeia de valor. E é sempre interessante a gente comentar um pouco mais sobre o que é valor, porque muita gente confunde valor com preço, ou seja, aquele valor que está na etiqueta de um produto. Claro que a recompensa por a geração de um determinado valor é o dinheiro, porque não me interessa mais no mundo moderno trocar galinha por semente, né? Ou vaca por um carro. Eu sei que tem gente que faz isso, não estou falando que não pode, mas é muito mais comum a gente trocar um valor por dinheiro. Então eu vou começar aqui com uma historinha que é bastante comum. Então vamos imaginar que a gente tem aqui, tá certo? O seu João. O seu João é um senhorzinho lá, enfim, ele está feliz da vida, ele oferece serviços de jardinagem. Então o seu João, tá certo? Ele é um fornecedor, ele tem serviço de jardinagem. E a gente tem aqui, enfim, e os nomes são meramente didáticos, nós temos aqui o Paulo, tá? O Paulo, ele tá meio chateado porque ele tá lá com a grama do quintal alta, a esposa dele já tá cobrando para ele cortar a grama, já tá falando que lá já tá dando barata, já tá dando escorpião, que ele precisa podar a grama, só que ele não tem instrumento, não tem tesoura, não tem máquina, também não tem tempo. O Paulo, né? Paulo, ele trabalha muito, então ele aqui é um possível cliente do seu João. Então o seu João, de uma forma muito esperta, ele passou lá na rua e viu, né? Caramba, olha só essa casa que tem um jardim, um condomínio, né? Tá com mato. Eu vou deixar aqui um panfletinho, né? Eu vou fazer minha comunicação de um possível serviço. Então, o que acontece? O seu João... O Paulo liga para o seu João, manda um zap para o seu João, né? Manda um WhatsApp para o seu João e ele faz então a contratação do serviço. Esse efeito aqui de divulgação e contratação é uma troca de valor, porque na cabeça do Paulo ele tem uma dor, né? E a dor de conviver com aquela grama alta, com a esposa falando com ele, cobrando a sua posição lá de chefe de família que precisa podar a grama, é intensa, né? Então isso enche a paciência do Paulo. Então o Paulo pegou esse panfletinho, deixa eu resolver esse problema logo. Então, o que a gente tem aqui para constatar que valor é uma troca. Troca por algo que você tem uma
percepção de importância. Então, quer dizer, aqui a nossa primeira constatação, que a dor é relativa ao indivíduo, né? Ou seja, a dor e a troca é relativa à percepção e à importância que aquele indivíduo dá a uma determinada situação. Então, isso faz a gente chegar numa situação, por exemplo, que eu vejo hoje, e essa é uma história minha, tá? Aqui eu tinha, rapidamente, só para reforçar essa concepção de valor, para a gente não ficar só na concepção simples de troca de serviço, eu tinha um iPhone 6. Né? Por que eu tinha um iPhone 6? Eu tinha porque, enfim, a gente comprou aí e o iPhone 6 foi ficando velho, ficando lerdo, né? Você sabe que a gente vai instalando aquelas atualizações do sistema operacional, do Android, do iOS, e o telefone vai ficando lento. E a gente precisa instalar isso. Por quê? Porque senão o telefone acaba não funcionando mais, chega novas versões aí, enfim. Só que chegou uma situação que o negócio estava tão ruim que eu ia destravar a caminha digital, ele ficava lento. E eu detesto as coisas lentas, assim, né? Eu acho que a tecnologia não precisa ser de ponta de linha, mas precisa ser ali útil pra gente. E o iPhone estava sendo uma coisa inútil, estava passando raiva com ele. Daí eu resolvi vender. Vendi esse iPhone 6 por R$ 1.200. Isso faz uns 6 meses ou 8, não sei bem, mas vendi aí por R$ 1.200. E eu já estava de olho num Moto G6 Plus. Então fui lá, inteirei um cadinho a mais e daí peguei um iPhone 6. Só que eu estava contando isso aí para um jovenzinho lá, adolescente. Ele devia ter uns 16, 18 anos. E ele falou assim, cara, você é maluco, né? Você é doido, porque eu gostaria muito de ter um iPhone 6 e eu jamais trocaria um iPhone por um Android. E eu fiquei pensando, cara, mas por que você não trocaria? Não, porque o iPhone ele é melhor. Então na cabeça dessa pessoa, veja bem, que o meu Moto G6 Plus, ele tem basicamente aí o dobro da capacidade do que o meu iPhone tinha. Então, se a gente for analisar pelo um valor intrínseco, então a gente precisa colocar aqui, ó, que existe vários tipos de valores. O valor intrínseco, o Moto G6 Plus, ele é 10, ele tem o dobro do hardware. Só que tem um valor que a gente precisa entender aqui, que é o valor extrínseco. Depois os corretores de plantão aí podem me dizer se eu estou escrevendo certo, tá? Só que o valor extrínseco do iPhone é muito maior, pela percepção da marca, de ser cool, né, de ser bacana. Cara, os dois faz ligação, os dois têm WhatsApp, os dois tiram foto, os dois são muito parecidos. Claro que o iOS tem algumas pequenas vantagens sobre o Android, questão de usabilidade, etc, etc. Mas a hora que você para e pensa, será que pelo valor intrínseco isso aqui vale a pena? Certamente o iPhone não, mas o valor extrínseco vale. Então a gente pode entender que existem aqui dois tipos aqui então de valores. Aquele valor que eu percebo como um valor realmente mensurável, que é o valor extrínseco, e aquele que eu não consigo medir, que é aquele que eu sinto. Esse valor extrínseco, na maioria das vezes, e ele é extremamente forte, né? Ele é extremamente bem aplicado, porque as empresas perceberam, que eu vou colocar o iOS, aqui as empresas perceberam que se ela fizer um marketing bem feito e um marketing em que mostra uma condição que você gostaria de estar, é muito provável que você vai desejar aquele objeto como nunca. É por isso que pessoas pagam muito caro para o Mustang. Se for parar para pensar, sim, o Mustang tem um valor intrínseco maior, ele é muito mais potente, talvez muito mais luxuoso, né? Potente com certeza ele é, mas muito mais não sei se é tão luxuoso assim, mas enfim, as pessoas pagam. Mas o maior valor do Mustang, se a gente fosse colocar em peças, ele não dá o valor que normalmente é vendido aqui no Brasil, tá? Então, levando essa explicação, a gente pode entender aqui, deixa eu fazer uma seta dupla para ficar algo mais leve aqui no desenho. Então, se a gente fosse entender, o João, ele fornece um serviço aqui de valor intrínseco interessante para o Paulo, que é o quê?
a possibilidade do Paulo ter o seu jardim cortado, porque o Paulo não tem maquinário, não tem o cortador de grama, também não tem tempo, ele também já tem dor nas costas, não consegue ficar agachado lá com tesourão de grama, enfim. Só que tem algo que é o valor extrínseco na cabeça do Paulo que é muito maior, que é a dor, talvez, da esposa dele ficar questionando: pô, Paulo, você não é um homem aqui de casa? Você não vai cortar essa grama? Então você está entendendo como essa cadeia de valor acontece? E essa troca acontece não através de porcos, galinhas e vacas, mas acontece através de um título chamado atualmente de real. Esse título, que é um título emitido pelo governo, chamado de dinheiro, dinheiro aqui, a gente está no plano real, ele é a nossa moeda de troca de valor. Então, à medida que esse valor na nossa mente, ele está mais intenso, ele, de acordo com a nossa ótica, ele está intenso, o que acontece, mais propício a gente está em trocar aquilo que dói por dinheiro. Ou então, no caso do iPhone, aquilo que é um desejo. Legal? Então, isso é a base do nosso valor. Só que, vamos imaginar que o seu João, ele não está feliz, cara, porque ele precisa lá ficar... Ele está cortando já grama a vida inteira e ele já chegou lá aos seus 50 anos, ele está meio chateado e ele está pensando na velhice dele. Então ele começou a imaginar se existia uma possibilidade dele conseguir entregar aquele serviço, aquele trabalho a mais pessoas. Então o seu João ficou lá, seu João Matuto, ele ficou lá pensando e ele achou uma solução. Ele achou uma solução seguinte, que se ele conseguisse entregar para mais pessoas, ele não precisaria passar 10 horas por dia trabalhando, ajoelhado, cortando grama. Então ele teria que achar um nicho de pessoas que estivessem dispostas a comprar alguma coisa, porque assim ele poderia vender para cada pessoa dessa aquilo que ele sabe fazer. Só que tem um problema. O seu João, ele não sabe fazer outra coisa além de cortar grama. Ou seja, o seu trabalho está limitado à quantidade de braço que ele tem, ou à quantidade de tempo. Então a gente começa a entender aqui que a gente tem uma variável importante, principalmente para quem está aí na primeira cadeia de valor, que é essa situação da, nossa, eu estou braçal, eu estou fazendo. E aqui vale uma ressalva que não é só porque você sabe classe, objeto, uma linguagem ou sabe mexer com o computador que você é melhor que o seu João. Que, cara, para ser bem sincero, talvez o seu João até ganhe mais que você nessa primeira etapa etapa braçal. Sabe por quê? Porque a dor do Paulo é tão grande, mas tão grande, que talvez ele pague R$100 para cortar o jardim dele e o seu João consiga fazer 2 jardins num dia. Eu acho que tem muito programador que não consegue tirar R$200 por um dia, tá bom? Então essa é a primeira constatação e reclamação que eu vejo que a grande maioria dos programadores faz. O mercado está prostituído, o mercado está pagando pouco, mas você tem que começar a se pensar se... Será que eu não estou sendo o seu João que corta grama, que só consegue cortar grama? Será que eu não estou sendo só apertador de botão? Legal? Será que eu não estou sendo... O que será que eu estou levando de valor para resolver uma dor? Mas vem comigo que a gente vai chegar, que isso é a segunda parte da nossa aula, tá certo? A gente vai fazer, enfim, uma aula aqui, mas como eu comentei, ela vai ser dividida em 3 partes, porque eu quero nivelar todo mundo que com a minha visão para te entregar a solução. Porque se eu te entregar a receita pronta, cara, na verdade o que eu vou falar você já sabe. Você já sabe. Só por que você continua aí, então, enfim, passando todos esses problemas? Porque você não aplicou. Então eu quero nivelar você, nivelar a sua base e entregar algumas receitas, a qual eu vou entregar na terceira parte da aula. Tá? Então, vamos lá. Então o seu João ficou pensando e ele chegou numa solução. Ele falou assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um kit para marido cortar sua grama de uma forma mais fácil. Para mais Paulos que estão chateados aqui, fazer isso. Então o seu João inventou um negócio, um produto lá, que ele é um produto que faz a grama começar a crescer
né? E ele começou a crescer menos, aliás, e ele começou a matutar. Bom, mas eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo fazer assim ainda, porque eu não sou químico, eu não tenho esse estudo. O que eu vou fazer? Já sei. Para eu conseguir multiplicar o meu tempo, né? Porque o seu João só tem 24 horas como você. Para ele conseguir multiplicar o tempo, ele chamou gente. Então o seu João agora ele montou uma pequena empresa com mais Joãozinhos, né, para poder cortar grama. E ele começou a oferecer para mais Paulos, e daí mais Paulos começaram a comprar do seu João. Com isso, o seu João agora, em vez de ganhar, vamos lá, uma unidade monetária, ele está ganhando 10 unidades monetárias. Vamos supor que ele conseguiria tirar R$100 por cada jardim. Agora ele vai tirar R$100 por cada jardim multiplicado pela quantidade de funcionários que ele tem. Então agora ele está conseguindo ganhar um pouco mais. Ele está na prestação de serviço. Tá? Só que o seu João ele percebeu que ele tem uma limitação, que ele está limitado à capacidade dele de atuação, a capacidade geográfica dele de atender os clientes. Então ele falou assim, cara, eu posso fazer o quê? Eu posso montar uma franquia, né? Eu posso espalhar todos esses jardineiros por aí pelo Brasil, ou eu posso escalar ainda mais meu tempo, né? Como é que será que o seu João consegue escalar o tempo dele? Qual que é esse processo de escala do seu João? Vamos lá, pensa aqui comigo enquanto eu desenho aqui o seu João. Vamos lá, então aqui é o seu João, ele está feliz da vida, ele já conseguiu comprar o Mustang dele, essa altura do campeonato. Nossa, como a boca do seu João tá feia. Vamos melhorar o seu João? Senão o seu João vai ter que usar dentadura daqui a pouco. Vamos lá. Então o seu João está feliz da vida e agora ele está pensando o seguinte, olha, a quantidade de Paulos que a esposa fica chateada por não cortar a grama, né? Por não resolver os problemas de casa, aumenta, porque ele está viajando, ele está começando uma exposição à mídia, ele está percebendo que o nicho dele é infinito. Então o seu João agora, de forma muito esperta, ao invés de oferecer um serviço, ele vai oferecer um produto. E o produto que ele já havia pensando há muito tempo, ele contrata um químico para fazer. Ele inventou lá um Roundup que faz a grama. Não sei se você sabe o que é Roundup, eu sei, porque eu estou falando do seu João, porque eu já fui seu João aos meus 14, 15 anos. Então, para poder, enfim, estudar, fazer minhas coisas, tem meu dinheiro, né? Eu cortava a grama dos meus amigos que eram preguiçosos. Então, eu, enfim, pulverizava Roundup lá no mato, lá levava a maquininha, tinha uma máquina a combustão de cortar grama, eu cortava a grama dos meus colegas, enfim, fazia esse processo aí como qualquer um. Mas enfim, o produto. Então agora o seu João montou uma indústria, tá certo? De produção, uma indústria química, que agora ele fala para os Paulos da vida que é só ele pulverizar, que a grama vai diminuir, não vai mais crescer, vai ficar sempre naquele processo e ele não precisa mais ficar chateado com a esposa. Se a gente vê aqui, se a gente começar a perceber, o que aconteceu com o seu João? Aqui ele tinha um tempo de 1 para 1, aqui ele tinha um tempo de 1 para N, só que ele ainda estava limitado à quantidade de gente que podia trabalhar para o seu João, e aqui ele está limitado ao número de 1, né? Aqui 1 vezes a quantidade de produto que ele vender, só que agora ele está limitado de 1 para N elevado a algum número, né? Elevado aqui, claro que esse aqui não é o Euler, mas vou colocar aqui de N elevado a X, tá bom? Em que isso aqui é o tamanho do mercado dele. Claro que vai chegar uma hora que a quantidade de Paulos vai se esgotar no mercado, mas tudo bem. Ele pode agora montar uma outra empresa que pode ser agora do ramo de flor, né? Agora para a Dona Maria, que gosta de cuidar das roseiras, que tem lá os pulgões comendo a roseira, e daí ele pode, dentro da indústria química dele, oferecer agora um veneno para pulgão. E a Dona Maria agora não precisa mais ficar preocupada. Enfim, sem entender o processo. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, que uma coisa que você precisa sempre começar a ficar ligado, é que o tempo é uma variável muito importante. Todos nós temos 24 horas por dia. E
querendo ou não, isso parece clichêzão, né? O tempo é uma dádiva. É uma dádiva por 2 motivos. Primeiro motivo, porque você tem tempo, você tem vida para desfrutar. Em segundo motivo, o tempo é o objeto, o recurso, vamos assim chamar, mais bem distribuído em todo o mundo. Cara, não importa se você é feio, não importa se você é bonito, não importa se você é rico ou pobre, você vai ter as mesmas 24 horas que todo mundo aqui dentro do planeta Terra. Ou seja, isso te traz uma agora igualdade, vamos pensar assim. Então, da mesma forma que você tem 24 horas e tem um tempo, e talvez seja que o seu João, que é um pouquinho mais high-tech, que é apertador de botão, esteja reclamando do seu salário, ou nem reclamando, pensando como ganhar mais, talvez você possa pensar que o Bill Gates também tem as mesmas 24 horas. Mas o que separa então você do Bill Gates? Qual será esse elemento que separa vocês dois? Ah, mas o Bill Gates tem uma empresa multibilionária? Tem, cara, mas um dia a empresa dele faturou nada. Você para pensar. Você acha que a empresa dele abriu o primeiro dia da empresa e a empresa já começou a faturar bilhão? Claro que não, cara. Ele começou a fazer isso do nada, principalmente se você vê os filmes, o filme lá que conta Piratas do Vale do Silício, você vai ver um pouco da história da Apple e da Microsoft. Então você vai ver que os caras começaram do nada. Dizem que é de uma garagem, já não sei. Tá? Mas, enfim, eles começaram tendo as 24 horas, só que eles transformaram o fator tempo, eles conseguiram multiplicar o tempo por dinheiro. E é isso que eu vou te ensinar agora, como que você vai conseguir deixar de ser o seu João high-tech para ser o seu João empresário, o seu João que multiplica o seu tempo. E aqui é um alerta, não significa que você precisa virar um empresário mega bilionário como o tio Zuck né? O Zuckerberg. Você pode, enfim, se ficar entre esse processo de escala. E aqui vale uma coisa bem interessante, que você não precisa ser o mega bem-sucedido. Você pode pegar esses conceitos e aplicar durante o seu dia a dia para ter uma vida um pouco melhor, cara, né? É isso que você quer. Você quer ganhar mais por quê? O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar o Corolla? Você vai comprar o Mustang? Bom, é legal ter esses carros, mas o principal é porque talvez você queira dar um pouco mais de tranquilidade para sua família, ter um pouco mais de garantias, né? Aí que você vai ter um futuro melhor, enfim. Então, sem mais delongas, vamos começar a entrar aqui na parte número 2, né? Na parte 2 da nossa aula aqui. E é interessante aqui a gente começar a traçar esse paralelo, que você vai ver que isso é uma linha, né? Esse processo que você sai do ponto de escala de 1 para 1, ou seja, o quanto eu ganho depende do quanto eu tenho para trabalhar, ou seja, depende da minha saúde. Você vai ver que você, ao longo dessa linha, você vai descolando dessa variável tempo e você vai conseguindo chegar numa variável que é valor. Você vai entender que para você ficar multibilionário, assim como o tio Zuck que ele é um programador PHP, né? O Zuckerberg é um programador PHP e no início lá do Facebook dizem que ele programava em PHP e MySQL. Tem o filme A Rede Social que mostra um pouco mais sobre isso aí. E, enfim, ele um dia foi um programador, cara. Lá trabalhando, talvez 1 para 1, e ele agora é bilionário, né? Então, como que você consegue chegar nesse processo igual o Zuckerberg? Ou não, de repente você não quer ser um bilionário porque não vai achar que isso chega de graça, isso chega com muito trabalho. Só que é um trabalho mais inteligente, é um trabalho que você vai sair muito mais do braçal para começar a usar a sua cachola para que você possa vender. Então agora eu vou te mostrar essa escala e de novo, muito provavelmente você está no zero ou entre o sair ou descolar um pouquinho do zero, mas você quer chegar em algum lugar. Eu vou explicar todas essas etapas e 2 coisas que eu preciso avisar aqui para você e reforçando. Você não necessariamente precisa chegar no final da escala. Se você quiser ficar entre essa escala, entre esse degrau, não subir no último andar, tudo bem. Eu não quero que você fique se cobrando, chateado, só porque você não é empreendedor
puta cheio de ideia e fica aí querendo cortar seus pulsos. Não é isso que você deve pensar. Você deve pensar, primeiro, aonde você quer chegar na sua vida e definir objetivos para que você chegue lá. Essa linha vai te ajudar a chegar nesses objetivos. Talvez você queira, de repente, ser um pai de família ou um solteirão que viaja o mundo. Cara, é muito provável que se você estiver à frente de uma empresa bilionária, você não tenha tanto tempo assim de viajar o mundo 365 dias no ano sem muita responsabilidade, né? Só de lazer. Coisa que talvez você, dentro dessa escala que eu vou te mostrar, talvez ser um empreendedor bilionário você não consiga, mas for um empreendedor milionário, talvez sim. Então o seu objetivo não cabe. É isso que eu quero dizer. De modo que de repente você quer ter simplesmente um emprego um pouco mais estável. O que você pode fazer para ter um emprego um pouco mais estável? E segundo, que eu preciso avisar, eu vou mostrar para você uma escala, mas essa escala não necessariamente é linear em dois fatores. Primeiro, você precisa seguir um ponto para passar para o outro. Você pode, dentro dessa linha, cortar caminhos, pegar atalhos. E segundo, você não necessariamente precisa ficar um tempo determinado para conseguir cumprir aquela etapa. Porque você vai perceber que quanto mais para o lado direito dessa escala, menos você vai depender do tempo para ganhar dinheiro, tá bom? Então, visto aí esses avisos, esses disclaimers, é bom a gente sempre avisar. E se você estiver gostando da aula, não deixa de se inscrever, deixar seus comentários aqui e também, enfim, clicar no like, clicar no curtir e também compartilhar isso aí. Então, vou voltar aqui para a nossa lousinha. Então, vamos lá. Vamos começar então aqui, desenhar a nossa escala. Tá certo? Eu vou desenhar aqui a nossa escala aqui, vou desenhar uma escalona bem grandona para dar para eu conseguir escrever. E eu vou colocar aqui, como eu disse para você, o que eu considero entre o ponto 0, tá certo? Algum ponto aqui. Eu vou deixar essa interrogação, não é porque eu não sei, eu quero deixar você curioso, eu quero usar a sua curiosidade para que você possa acompanhar e aprender aqui comigo, tá bom? Essa escala aqui, eu vou chamar de escala de tempo versus valor, tá? Então vou colocar aqui, ó, escala de tempo versus valor. Valor, né? Tempo você já sabe, e valor você já recebeu uma introdução sobre isso aqui, tá? Dentro desse processo também, eu quero dividir essa escala aqui no meio. Porque essa escala aqui vai ter, nesse meio aqui, um processo de ruptura. Porque desse lado aqui eu tenho o tempo, que é uma variável muito importante, e desse lado aqui eu tenho o valor, que é uma variável muito importante. Vai ter uma hora que você vai descolar do tempo, ou seja, você pode muitas vezes trabalhar 1 hora para gerar 100 mil reais. É isso que eu quero dizer. Que o quanto você ganha, a quantidade de valor que você gera, não é proporcional ao tempo que você fica trabalhando, no sentido braçal, tá bom? De novo, não estou falando que você vai deixar de trabalhar. Para a fórmula mágica, só um mentiroso, né, consegue vender. Lembra do desenho lá do Pica-Pau, que tinha lá o cara que vendia a fórmula para cabelo? Não sei de onde eu tirei isso, mas se você já assistiu Pica-Pau, você sabe. Então, de novo, a gente tem aqui o tempo, que é uma variável, tem um peso nessa variável aqui de escala de ganho muito alta, e aqui eu tenho valor, que depois dessa linha aqui vai ser alta. Então, a gente tem aqui a nossa escala. É importante eu desenhar esse cenário aqui para você, para que você possa entender e consiga traçar um plano na sua vida, né? E aqui eu vou colocar, olha, já que a gente está falando de escala, vai ser uma escala 1 para 1, ou seja, no início depende da quantidade, a quantidade de dinheiro que você ganha está totalmente proporcional à quantidade de tempos que você trabalha, e no final da escala é 1 para infinito. Ou seja, você de repente, por 1 segundo de trabalho, você pode receber 1 milhão, né? Enfim, você vai entender, isso aqui é um símbolo do infinito. Que símbolo horrível. Vamos lá. Então, primeira etapa, cara. Primeira etapa que você vai começar é do programador médio, né? Quem é o programador médio? Significa então que eu tô lá, eu sou um mediano? Sim, cara, você é um mediano. Muitas pessoas, 80% das pessoas, 90%, sei lá, vai estar aqui. Então é o prestador de serviço. Prestador
serviço. Por que é um prestador de serviço? Quais são as características principais desse cara aqui? Vamos colocar C de característica. Ele troca tempo por tempo. Nossa, eu troco tempo por tempo? Não, eu tô lá e ganho um salário. Não, cara. Esse tempo aqui é proporcional à quantidade o dinheiro que você ganha, né, é proporcional ao tempo que você trabalha. Então, podemos dizer assim que você é um cara braçal. Ou seja, você é um cara... deixa eu só melhorar aqui. Você é um cara do braçal. Você é um apertador de botão. Por mais, sim, que você saiba a classe, objeto, por mais que você saiba web, HTML, blá, blá, blá. Cara, você talvez seja o seu João, que é jardineiro. Talvez o seu João ele saiba até mais que você, porque ele tem 50 anos na faculdade da vida, que é uma faculdade muito mais difícil, não tem vestibular e você é aprovado no vestibular no momento que você nasce. Não é verdade? Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é que você é um bosta. Então, ou seja, quando a gente começa a se colocar num patamar que, sim, eu sou um bosta e eu quero melhorar, ou seja, não é que você vai ser um bosta e você vai ficar você vai ficar mimizento, ficar lá, ai meu Deus, tadinho, eu sou um bostão. Não! Olha, eu sou um bosta, tenho essa condição na vida e eu quero melhorar. O que eu posso fazer para, de forma honesta, ganhar dinheiro? E é isso aqui que eu estou mostrando para você. Tá? Então a gente vai tratar aqui quais são as suas hipóteses de escala. Como assim? O que é escala, professor? Como que eu consigo ganhar mais? Né? Como que eu consigo ganhar mais? Como é que eu vou escalar o meu dinheiro? Aqui, hipóteses de escala. Bom, eu não vejo muita coisa aqui. Eu vejo duas hipóteses. A primeira, trabalhar mais. Tá acabando aqui meu espaço. Vou colocar aqui. Primeira hipótese, trabalhar. Trabalhar mais. Ou seja, sim, você vai lá prestar hora extra, sim, você vai ficar lá, professor, mas assim não vale. Isso eu já sabia. Eu falei que você não sabia, só que talvez você só não saiba o resto. Né? Talvez na vida inteira você ouviu que você só podia ser um prestador de serviço. Talvez você escutou a vida inteira dos seus avós, da sua mãe, que você tinha que arrumar um bom emprego dos seus pais ou da sociedade ou sei lá o quê. Mas é isso que eu estou mostrando para você. Como que você consegue sair da Matrix, né? Como que você consegue sair aí da caverna, né? Fazendo menção à alegoria da caverna aí. Como que você consegue sair da caverna, romper as correntes e olhar o que está lá do outro lado do mundo? Né? É isso que eu estou trazendo aqui para você. E uma segunda possibilidade para os mais espertinhos é ter mais produtividade. Produtividade. Então você quer dizer então que eu preciso anotar minhas coisas no caderninho e usar o GTD lá no Get Things Done? Não é isso, cara, que eu tô falando para você. Produtividade, e o nicho da produtividade, essa palavra é um negócio muito místico, sabe? Porque eu, como empreendedor, eu também quero ter mais produtividade. Também quero poder usufruir mais do meu tempo. Só que eu só comecei a entender e comecei a ter mais produtividade com o conceito cinza. O que é o conceito cinza? O que é branco, cinza e preto? Vamos parar para pensar. Pensa na cor branca. Sim, cor branca. Pensou? Beleza. Agora pensa na cor cinza. Pensou? Agora pensa na cor preta. Beleza, sem novidade nenhuma. A cinza é uma mistura de branco com preto. Ou seja, não é nem branco. É um branco sujo ou um preto muito claro. Né? Um preto fraquinho. Então é isso que eu quero dizer para você. Cara, pensa comigo. Quando você está no lazer, você está no lazer. Eu estou fazendo lá... Eu estou fazendo o esporte meu preferido, desculpa. Estou fazendo o meu esporte preferido. Ótimo, então você está fazendo o seu esporte preferido? Então está fazendo o seu esporte preferido. Eu gosto de andar de skate? Gosto de andar de skate. Então eu estou andando de skate. Eu gosto de sair com a minha família? Eu estou saindo com a minha família. O que não pode é ficar na área cinza, que você vai ficar lá saindo com a sua família, preocupado com a quantidade de trabalho que você tem para fazer. Ou pior, respondendo um WhatsApp de serviço. Naquele momento você está no seu lazer. E ao contrário também é verdadeiro. Quando você está trabalhando, você está trabalhando. Ou seja, você não está olhando vídeo de piadinha ou videozinho pornô. Você está lá simplesmente desempenhando o melhor do seu trabalho. Você está
preto ou você tá branco. Produtividade tem a ver com isso. Não ficar fazendo meia coisa. É isso que eu quero dizer, meia boca. Né? Então, aqui eu diria que a execução... Tá, professor, como é que eu faço para ser um melhor prestador de serviço? Né? A execução, como que a gente consegue fazer isso daqui? Está diretamente ligado à disponibilidade. Ou seja, cara, se você é um solteiro, eu vou fazer analogia ao pai de família e ao solteiro, tá? Se você é um solteiro, você tem lá seus 20 e poucos anos, você tem aí, tá tranquilo, né? Sua mãe passa a sua roupa, tal, enfim, ou então você tem uma empregada, ou de repente você tem uma boa máquina de lavar, é você que, enfim, lava sua roupa, mas tem uma boa máquina de lavar. Cara, você não tem tantas preocupações assim. Pra ser bem sincero, eu já fui solteiro, já tive 20 anos, e eu não tinha tanta preocupação. A preocupação que eu tinha era com uma namoradinha, e a preocupação que eu tinha era de chegar são no outro dia, porque um dia anterior eu fui no bar da faculdade e fiquei chapadão. Tá? Era essa a minha preocupação. Ao ponto que, à medida que a sua vida vai evoluindo, talvez você possa escolher ser um pai de família, constituir uma família, ter filho, ter esposa, enfim. Só que isso vai te custar um tempo. Então você não vai ter a mesma disponibilidade do que você tinha muito provavelmente com 20 anos. Você concorda comigo? Se você pegar o caminho comum, como eu peguei, meu caminho comum fui lá, nasci, estudei, fiz faculdade, comecei a trabalhar, depois casei. Agora é só morrer, né? Deixa a minha esposa escutar isso. Mas brincando aqui, brincadeiras à parte, depende muito da sua disponibilidade. Então, de repente, se você é um jovem, você tem disponibilidade para viajar, para outro país, puta, eu sou trampista, cara, gosto de trampar. Beleza. Então, a sua capacidade de execução vai estar ligado diretamente à sua disponibilidade de trabalho. Beleza? Nada demais. Só que a grande limitação disso, vamos pegar aqui a limitação, vou colocar só um L, depois você me lembra o que é o tempo. 1 hora você vai chegar nas 24 horas. Não importa o que você esteja fazendo da vida. 1 hora, às 24 horas, ela vai te pegar. Mesmo que ela te pegue dormindo ou te pegue trabalhando. Você não consegue criar tempo. É o que eu disse para você. Então, o seu principal fator limitante é a quantidade de tempo que você tem de disponibilidade para trabalhar. Vai chegar uma hora que esse tempo vai acabar. Por mais que você não durma, as 24 horas vai passar. Independente de você trabalhar ou não. Por isso que eu disse que o tempo ele é o recurso mais bem distribuído no mundo. Então, é isso, tempo. Então, vamos lá. Hipóteses que você tem para ganhar mais, né? Hipóteses de escala. É trabalhar mais, fazer hora extra, conversar com o chefe, ou então pegar um segundo trabalho, enfim, e ter um pouco mais de produtividade nesse trabalho. Tá bom, eu sei que você já sabia. E o próximo, né? Vamos lá, senão você vai ficar chateado comigo. Bom, eu vou colocar aqui mais 2 itens que faz metade as 2 escalas, tá? Que são o quê? Que eu considero. Qual é a próxima opção? Cara, a próxima opção que você tem de escalar o seu ganho, eu vou colocar aqui escala para que você entenda definitivamente que tem a ver com dinheiro, porque você vai estar gerando valor. No primeiro momento você vai estar vendendo tempo, né? Então vamos colocar aqui, ó. Você vai vender tempo e num segundo momento você vai vender valor, não é isso? Então vamos lá. A próxima etapa que você pode fazer para começar a ganhar mais, se tornar um programador igual o tio Zuki, bilionário, é partir para o freelance. Freelancer. Ah, interessante, hein? Vamos lá. Qual a principal característica daqui, né, dessa relação? Bom, característica dessa relação relação de escala, né, é a habilidade agora por tempo. Porque se você é um prestador de serviço eficiente, você não fica lá vendo bobeira na hora do trabalho, vai ter uma hora, cara, que você vai conseguir fazer bem o seu trabalho. Você concorda comigo? Ou seja, antes, quando você conseguia lá criar uma classe, demorava 1 hora para fazer uma classe, orientação a objeto, agora você demora 10 minutos. Claro que vamos limitar o problema, porque se o problema for mais complexo, você vai demorar mais. Mas enfim, vamos deixar a complexidade aqui como uma constante. Então, você vai lá, você é apertador de botão. Ora, você aperta 10 botões no início da carreira, depois de um tempo você aperta 10 vezes mais botões, e você aperta agora 100 botões. Então, agora você tem uma habilidade.
tem uma habilidade de apertar botão. Você agora, então, tem um domínio do seu trabalho. Domínio. Olha só que interessante. E esse domínio pode acontecer agora de você ter tanta facilidade que você pode exportar domínio. Você pode exportar aí suas habilidades para outras pessoas. Então, eu diria o seguinte, para você ganhar mais como freelance, qual é a questão aqui? Né? As hipóteses de escala. Quais são as nossas hipóteses de escala aqui? A primeira que eu gostaria de dizer aqui para você é... E eu estou fazendo bonitinho aqui porque você vai poder baixar esse PDF, tá, meu cara? Então segue comigo até o final da aula aqui que esse PDF vai ser seu. Então vai com a minha letrinha. Vamos lá. A primeira hipótese então de escala é você ter, enfim, clientes. Olha só que interessante. Então, se você tiver clientes, né, você pode ofertar. Então, você tem, quanto mais clientes você tem, tá certo? Você consegue fazer. E a segunda possibilidade aqui de escala, né, coisas que você precisa se preocupar para fazer, é ter capacidade de execução. Execução que está ligado diretamente à sua organização. Sim, porque se for meio cabação, você vai chegar assim, nossa, primeiro dia do meu trabalho de freelancer. Legal, primeiro dia do seu trabalho de freelancer. Você chegou lá e o cara ligou no seu telefone. Eu só estou brincando, tá? Só uma situação hipotética, mas verdade. O cara ligou lá no seu telefone. Oi, eu quero um serviço. Sim, pois não, eu faço. Esse serviço aqui é uma galeria de foto no WordPress. Tá bom? Tá bom. Quanto que você me cobra? Ah, eu cobro R$800 para fazer a galeria do WordPress. E quanto tempo você entrega? Cara, uns 3 dias, tá bom para você? Nossa, tá bom. Tá, pode fazer. Daí você conversa com o cara e você faz. Só que ao longo do processo você começou a perceber que essa pessoa tinha uma série de particularidades. Ou seja, você cotou errado o tempo, você definiu o tempo errado. Então, eu digo o seguinte, que a organização aqui é o critério mais crítico para a sua hipótese de escala. Porque se você não for bem organizado, tanto em termos de disciplina, quanto em termos de ter a capacidade de definir prazo, você vai se perder durante esse processo, você vai realmente arrumar, em vez de clientes, inimigos. E existe duas hipóteses aqui que pode estar acontecendo na sua falta de organização, tá? Porque clientes é implícito você entender. A sua capacidade de execução e organização ela é afetada pela sua disciplina. Quando você, que eu disse ali na produtividade, você sentou para trabalhar, então você sentou na cor branca, né, ou preto, não importa. Você sentou ali na cor. Cara, é para sentar para trabalhar, não é para ficar vendo no vídeo do X-Vídeo, não é para ficar jogando. Você está sentado ali para trabalhar, então você precisa sentar para trabalhar. Isso é a primeira hipótese que pode afetar a sua organização. A segunda hipótese é porque você não tem conhecimento ainda. Então o que acontece? Você imaginou que você ia demorar um tempo, mas foi mais complexo e você demorou mais. Então, para a primeira situação, que é a falta de disciplina, a única coisa que você precisa ter é vergonha na cara de sentar e trabalhar. Ou seja, de ter organização e responsabilidade. Não ser um irresponsável, inclusive aí ferrando com toda a categoria de pessoas sérias que são hoje freelance e quer trabalhar direito. Então, se você é esse tipo de cara, é indisciplinado, que é um tipo de cara que está brincando lá, irresponsável, nem entra para o freelance, nem faça isso com os outros, porque o cara que te contratou e sendo irresponsável, ele não contrata outro. Entende? Ele vai achar que todos os programadores são pilantra, que todos os programadores não entregam trabalho, que todos os programadores não fazem o serviço direito. Ele vai achar que todos os programadores dão calote. Você entendeu? Quando você faz isso, você ferra com a classe das pessoas que querem trabalhar direitinho. Beleza? Então, para você que é um irresponsável, você só precisa tomar vergonha. Não significa que você possa ficar irresponsável para sempre. Você pode, de repente, tomar vergonha, né? Em comprimidos. Pode tomar vergonha em comprimidos ou via tapa mesmo e tomar as rédeas da sua vida, tá bom? Ou simplesmente pelo meu conselho bruto, tá certo? E a segunda hipótese, que é você ser inexperiente, eu aconselho você acrescentar 20% a 50% de excesso no trabalho. Não significa que você vai cobrar mais isso do cliente. Enfim, você até pode cobrar em prazo, mas eu não quero dizer que você vai gastar dinheiro a todo o cliente. O que você pode fazer
é entregar mais rápido e o cara ficar contente, mais rápido em relação ao que ele pensou, tá bom? Bom, aqui a sua capacidade de execução está ligado diretamente, né? Como é que vai ser o processo de execução? Como é que eu vou conseguir fazer isso, professor? Você vai fazer isso no copia e cola. Ah, então você está querendo dizer para mim que eu vou copiar e colar códigos? Mas isso você falou que é feio? Falaram para mim que é pecado, que eu preciso sempre criar códigos originais. Cara, você não precisa disso. Na verdade, eu vou te explicar o que acontece. Deixa eu apagar aqui para você colocar aqui. Copy, cola. Pensa o seguinte, para o primeiro cliente, você lá fez lá tal galeria de imagens, beleza? Fiz bonitinho. Isso aqui é para o primeiro. Para o segundo, você fez a galeria de imagem. Para o terceiro, você fez a galeria de imagem. Para o quarto, você fez a galeria de imagem. Para o 5, você fez a galeria de imagem. Você está percebendo que você está fazendo só galeria de imagem na sua vida? Ou seja, você começou a perceber e começou a ir lá, por exemplo, em sites como o Orkana. Você começou, primeiro, você demorou um tempão aqui para fazer, então ao invés de você, a primeira, né, galeria de imagens, estou dando só esse exemplo, pode ser um aplicativo, pode ser um sistema, pode ser um back-end, pouco importa. Você demorou um tempão para fazer, né, aqui o primeiro. Só que, cara, é burrice se você pegar esse código aqui e jogar fora e começar o projeto número 2 com um projeto totalmente diferente daquilo que você fez. Tenta ao máximo ir do anterior para o próximo, aproveitando a maior quantidade de código e de conhecimento que você tem. Porque se você, todas as vezes, ter que começar a fazer um projeto do zero, cara, você está perdendo dinheiro como freelancer. O grande barato do freelancer é você fazer esse processo de copia e cola. Ou seja, você agrupa o seu serviço num determinado nicho. Olha só que interessante, palavras interessantes surgindo. Você agrupa um determinado nicho que são padrões de projeto dentro do Orkana. Então você vai ficar lá de olho, em vez de você ficar aí no Xvideo vendo bobeira, né? E entrar no Xvideo é legal, né? É super legal, mas tem hora para isso, hora branca ou preta, dependendo da cor que você quer escolher. Mas se você tiver na hora do trabalho, você vai entrar lá no Orkana, tá certo? E você vai ver, olha só que interessante, está surgindo muitos projetos com esse perfil. Então você vai começar a se especializar naquele perfil e isso você vai começar a estudar. Com isso você vai se especializar num determinado nicho ou categorias de problema e você então vai começar a criar o copia e cola. Cara, se você não fizer isso, você concorda comigo que é meio burrice? Porque você vai estar jogando fora todas as vezes que você inicia um projeto, você começar do zero. Parece muito ruim isso, né? Então o seu poder de escala, ele vai estar no copia e cola, o quanto que você consegue copiar e colar do seu próprio código, tá certo? E aqui a sua grande limitação, ele vai ser a sua capacidade de entrega. Sim, porque se você pegar muito projeto de uma vez, vai chegar uma hora que você não vai conseguir executar. Daí ou você devolve dinheiro para o cara, ou você vai fazer igual esses mau caráter faz. Né? O cara pega o dinheiro e some. Né? Cara, já cansou o cliente chegar até mim. Olha, eu contratei um cara lá, o cara pegou, não entregou os trabalhos, sumiu, parou de atender o telefone. E, enfim, eu perdi meu dinheiro e agora quero fazer com você. Não seja esse mau caráter, tá bom? Beleza? Então, olha só, você está saindo do prestador de serviço, que é uma relação de um cliente para um fornecedor, cliente-fornecedor, seu cliente e tem um fornecedor ou vice-versa, tá certo? Para uma situação em que você tem um para N, né? Então, de repente, você tem aqui, você é um, e você agora pode atender N clientes. Tá bom? Então, olha só que interessante. Inclusive, muita gente fica aqui com receio, falando assim, ah, professor, mas o que eu mais tenho medo do freelancer é a estabilidade. Porque lá como prestador de serviço, né, ou trabalhando como CLT, eu tenho lá minha carteira assinada, eu tenho direito a férias, eu tenho direito ao seguro-desemprego, né? Só que para e pensa comigo. Se você está numa relação de um para um, todos os seus ganhos são providos 100% de uma pessoa. Cara, você não tem garantia nenhuma de futuro, principalmente hoje. As coisas podem acontecer de um mês para o outro. E esse cara aqui, que hoje achava que precisava de você, pode não achar. E o mês que vem ele te despediu, te mandou embora. Então você perde 100% do seu rendimento. 100% do seu salário vai embora com aquele empregador. Ao passo que, se você tiver numa relação de 1 para N, e você tiver, por exemplo, 10 clientes...
Se você tiver 10 clientes, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, passei no jardim da infância aqui, na pré-escola, se você tem 10 aqui e um corta com você o serviço, você ficou com outros 9. Cara, qual é, no quesito garantia, qual é o melhor? Esse que você perde tudo ou esse que você perde só 10%? Você entendeu quando eu falo de garantia? E tem outra. Quando você está sobre o regime de CLT, você está sobre o regime lá do seu que é interessante para o seu João, talvez, que não tem uma escolaridade. Sabe? O seu João, ele não teve uma educação, não tem uma educação financeira, ele sequer sabe, talvez, fazer uma planilha. Eu estou falando isso do afegão médio, né? Estou falando isso do brasileiro médio, que é aquele cara que não tem talvez tanta escolaridade, é um cara que o governo, o Estado precisa fazer para ele, senão ele morre de fome. Só que você está um pouco acima da média em nível de conhecimento. Você não é burro. Então você sabe que você precisa guardar X por mês para sua aposentadoria, você sabe que você precisa guardar Y para as férias, você sabe que você precisa guardar W, enfim, para um lazer que você quer, para sua viagem. Então você vai ter que montar orçamentos. E talvez a CLT não seja interessante para você, porque ao invés da pessoa que pagar, sei lá, 40% a mais sobre o seu salário para o governo, agora ele pode pagar 40% a mais para você. E você faz a gestão disso. Cara, você não é burro, você consegue fazer isso, né? Então você consegue montar as suas garantias. E outra, ainda mais com essa questão. Agora, se você é um cara que não sabe nada, não tem conhecimento, é um manezão, não quer estudar, quer só ficar dando balão no trampo, mantendo atestado, cara, realmente é CLT para você. Né? Agora, se você tem conhecimento, você acha que você merece ganhar mais, enfim, podendo trabalhar para os outros, realmente você não tem o que temer, porque gente boa não fica desempregado. Você concorda comigo? Fica desempregado quem não tem o que oferecer, quem não tem o que gerar valor, mesmo até o seu João aqui, que é jardineiro, o cara troca braço por grama, ele consegue. Então, realmente, enfim. Tá, só tem uma ressalva aqui que é interessante, que existe uma questão aí moral, tá certo? E moral tá entre aspas duplas, que eu já tive funcionários trabalhando para mim, que eu acabei descobrindo que o cara tá fazendo freelance para outros. Eu não gostei, porque ele tava fazendo uma coisa que, cara, quando você contrata alguém, é implícito que ele vai trabalhar para você. Só que eu não liguei por essa questão dele estar trabalhando, porque às vezes ele pode estar precisando de grana, mas pela questão da confiança. Então, se você tiver um papo legal com seu chefe, se você tiver uma certa abertura, fala com ele, cara, olha só, tô entrando para o mercado freelance, talvez você veja algum anúncio meu por aí, porque o mundo é pequeno, cara. O cara vai estar navegando, às vezes ele te vê lá no Facebook, sabe? E vê lá que você tá prestando serviço para os outros, fica um climão. Inclusive eu já tive um colega que ele foi mandado embora. Tá certo que ele meio que ele virou concorrente do trabalho dele, ele foi meio mau caráter nessa parte, que ele começou a oferecer por fora o serviço dele para os clientes da agência que ele trabalhava. Não foi legal da parte dele, meio que mereceu isso. Mas seja sincero, sabe? Seja honesto, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e sempre deixar uma porta aberta, beleza? Tá bom? Acho que para muitas pessoas eu não preciso dizer isso, mas para outros é bom reforçar. Legal. E a próxima etapa aqui então, professor? Porque até aqui eu já sei que eu posso prestar serviço para fora. Então vamos lá. A próxima etapa em que você vai começar a estar rompendo essa barreira, eu diria que é a etapa de você se tornar um especialista. Por que se tornar um especialista? Primeiro, porque agora você ainda tem aqui uma relação de tempo, né? Você ainda precisa trabalhar. Por mais que você aperte parafuso mais rápido, que é o caso do freelance, no bom sentido, você ainda é muito dependente do tempo. Então você precisa começar a descolar desse processo. E um processo de descolamento que você pode fazer, né, bem característico do especialista, é agora começar a vender conhecimento por tempo. Ah, professor, não é a mesma coisa? Não, cara, porque é o seguinte,
Quando você está ali à frente de um programa, como um programador médio, você recebe ordem de um analista de sistema ou você recebe um problema pronto, você não está vendendo o seu conhecimento. Você, no bom sentido, é um apertador de botão. A única diferença que separa você do cara que quer que você faça alguma coisa é que você sabe conversar com o computador. Ok, é uma habilidade bacana, mas você não tem uma capacidade de resolver o problema para ele ainda. Por quê? Porque o problema dele não é criar um programa, um software. O problema dele é operacionalizar e deixar mais dinâmico a forma de resolver o problema dele. Você entende? No caso, o problema dele, o mais valioso, é o sistema que resolve o problema, não o código que está lá. Você entende? Então, à medida que você vai tendo mais conhecimento e se especializando num determinado problema, e aqui você vai entender o que eu vou dizer para você, mais a sua capacidade de entrega vai ficando exponencial, porque o conhecimento é isso, ó. Você não começa do dia anterior apertando o botão de reset, você vai colocando bloquinho por bloquinho no seu conhecimento. E talvez você esteja pensando, legal então, professor, então agora significa que se eu sei, por exemplo, PHP, eu preciso saber ainda mais PHP? Não é isso. Claro que você precisa saber mais PHP, porque é isso que vai sustentar. PHP é só um exemplo, tá? Não fique chateado comigo, tem pessoas que têm dodói. Então vamos lá. O que significa? Significa que você vai começar a trabalhar dentro do core business da empresa. Nossa, professor, você está falando difícil. Sim, estou falando difícil. Você vai começar a trabalhar dentro do baile. Aqui, dentro do baile, significa que você vai fazer o que é importante para essa empresa. Se você é uma empresa de pneu, por exemplo, e você for um programador médio, que é o cara que faz lá o sisteminha do suporte, sabe, dá suporte lá a galera. Cara, você está aqui na periferia, você está em algum lugar aqui, ó. Ou seja, estrategicamente você não é importante para essa empresa. Né? Se ela tiver que te demitir, ela vai demitir você primeiro, ao invés do engenheiro que faz o pneu. Então é muito provável que você esteja aqui, ó, em algum lugar, tá certo, dessa periferia. Ou seja, você precisa começar a entrar dentro do baile. E como que eu entro dentro do baile, professor? Nesse caso aqui, começando a se interessar mais pelo assunto de pneu de carros, de tratores, enfim. Você pode manter lá o seu conhecimento em programação, tá certo? Mas você vai começar a aplicar isso, talvez, no sistema que calcula o pneu, faz os cálculos numéricos, entende? Você vai começar a se aproximar desse processo. Professor, mas eu não gosto de pneu. Eu achei que você ia falar aqui dessas empresas que trabalham com programação e startup. Legal, cara. Vamos pensar na Nubank. Empresa de cartão de crédito. Tá certo? Se você é programador, é interessante você se especializar muito em aplicativos. Por quê? Porque, cara, a empresa Nubank, o único diferencial dela é que ela tem um atendimento muito bacana, claro, mas o que ela vende é o aplicativo dela. Você instala o aplicativo dela e usa, né? Então o aplicativo dela está no centro do negócio dela. Então se você se especializar em fazer aplicativos e trabalhar aqui no aplicativo principal dela, o aplicativo do Nubank, cara, você vai ser muito valioso para a empresa. É disso que eu quero dizer no critério de conhecimento. Conhecimento de negócio, tá certo? Com relação ao tempo. Ou seja, você vai ser especialista num ramo de empresa, beleza? Não, enfim, nessa questão. Então, você vai trazer o que eu chamo aqui de conhecimento valioso. Conhecimento valioso. Legal? Então percebe só, vamos fazer só abrir um resumo aqui. Percebe que você está saindo do braçal, olha só, você está na caminhada, você saiu do braçal, você é apertador de botão ou cortador de grama, igual o seu João. Agora você começou a apertar o botão mais rápido e começou a ter certas habilidades e começou a fazer coisas melhores, de forma mais produtiva e tem domínio sobre algum assunto que agora você pode exportar esse domínio para outros clientes, para outras pessoas que estejam interessadas. E também, agora olha só, nessa caminhada você chegou aqui que de tanto você estudar um assunto, de tanto você começar a ter conhecimento, aquele conhecimento foi valioso para alguém, ou seja, você começou a virar um especialista. Então, qual é a sua etapa qual que é a sua hipótese de escala? Bom, você vai conseguir escalar mais tendo mais conhecimento, é óbvio, né? Conhecimento.
Só que é mais conhecimento que é valioso. Não é ficar fazendo o que você fica tentando fazer aí, ficar perguntando para mim aqui no canal. Professor, o que você acha que eu devo estudar? Python, Java ou C Sharp? Ah, cara, vai te arrombar. Caramba, é só você parar e pensar. Claro que eu não te culpo, porque talvez você esteja pensando aqui, ó, no sentido braçal do negócio. Talvez a sua pergunta sendo reformulada, você está pensando assim, professor, qual é o atributo que eu possa ter para virar um trabalhador braçal, né? Que grama que eu tenho que aprender a cortar para virar um trabalhador braçal para alguém me querer? É isso que você está perguntando para mim. Tá? Só que se você souber dessa escala previamente, você vai estar se perguntando assim, bacana, qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver mais para ter um domínio de clientes interessados e que eu possa melhorar a minha execução e organização? Você percebe que você melhorou a pergunta? Cara, se você vier com a pergunta certa, se você vier com a pergunta correta, a resposta já está pronta. Então, o que eu estou te mostrando aqui, então que você deve partir de um ponto para o cliente, um ponto de valor, não um ponto de braçal. É a mesma coisa que você está perguntando para mim, professor, olha, eu tenho os braços fortes e os dentes brancos, será que eu sirvo para ser um escravo? Caramba, né? Começa a pensar. Mas eu não fico de tudo bravo com você que pensa desse jeito, porque, enfim, porque você talvez ainda não saiba disso. E o pior é aqueles que vêm fazer perguntas para mim, professor, eu estou próximo dos 30, será que ainda eu posso entrar no mercado de trabalho? Poxa, cara, olha só, para e pensa comigo dentro dessa mesma linha. Será que se você tiver 35 anos ou 30 anos, 30 a mais, que é o meu caso, né? Igual Centrum, vitaminas 30 a mais. Será que se você for trabalhar como braçal, cara, a sua saúde, né, a sua disposição muscular realmente é importante para você lá cortar grama, né, aparar lá o jardim, né? Se você for um cara saudável nesse sentido, é importante, porque ainda você vai ter uma vida útil para frente. Agora para e pensa comigo, será que isso é realmente importante para o cérebro? Para o conhecimento, cara, com 30 anos, você tem disparado muito mais conhecimento do que um jovem de 18 que está entrando no mercado. Ah, professor, mas eu não sei programar. Você não sabe programar, cara, mas você tem uma faculdade, é a faculdade da vida. A faculdade da vida, tá certo? Lembra lá do iceberg? Aqui tá o iceberg, tá o rio, né? Nossa, que iceberg horrível, o iceberg é assim, tá? A parte técnica é só o que tá aqui na pontinha, na cabecinha. O que tem aqui para baixo, que você tem e o outro cara não tem, que é o principal diferencial. É o que está aqui de baixo, que está escondido, que é a capacidade de entender o outro. Cara, com 30 anos, você já teve que discutir um dia com o outro. Muito provavelmente você já tem um compromisso com uma outra pessoa, não é verdade? Ou esteja namorando, ou já namorou, ou tem esposa, ou tem noiva, enfim. Você sabe ao mínimo dialogar. Você não vai, cara. Isso aqui de baixo não tem como você competir com um adolescente. O cara lá, tá certo que o adolescente talvez possa conhecer um pouco mais de Python que você, mas você tem o conhecimento, cara, muito maior. Ou seja, para de ficar tentando competir com um braçal. Com um braçal. Você não é braçal, você é do cara do conhecimento. Claro que muitas vezes o conhecimento que você tem não é tão valioso assim para o mercado. Então, você precisa sentar a bunda na cadeira e começar o quê? A adquirir conhecimento. Olha aqui, ó, conhecimento mais. Você precisa começar a criar a sua hipótese de escala. Então, agora, ao invés de você chegar lá e me perguntar assim, professor, eu estou com 30 anos de idade, quero começar a trabalhar no mercado de TI. Será que eu tenho chance? Qual vai ser agora sabendo disso, qual que vai ser a resposta correta? Bom, se você for braçal, se você ficar lá a vida inteira como digitador, apertador de botão, não. Agora, se você tem um conhecimento da vida, da faculdade da vida, conhecimento técnico adequado, você consegue até muito melhor que o jovem. Beleza? Então, fica comigo, não fica preocupado com isso aí. Beleza? Quer dizer, se preocupe, mas a execução tem que ser alinhada ao jeito correto, né? Senão você vai ficar aí, enfim, se martelando, tentando resolver o problema errado. Aqui no número 2 aqui da hipótese de escala, a gente vai ter a capacidade de entrega. Sim, porque tem muito cara que se diz especialista, mas é o especialista teórico. É o estudante profissional. Aquele cara que só leu livro na vida, mas nunca colocou em prática no campo de batalha. Esse tipo de especialista tá cheio por aí.
Inclusive, tem um monte de programador que está mais assistindo agora, que o cara nunca programou na vida, mas fala para todo mundo que programa. Cara, me mostra para mim um problema real que você resolveu. Um problema que trouxe lucro para uma empresa. Um problema que resolveu uma situação que tinha no instituto de pesquisa. Um problema que você colocou no mercado e tem usuário usando. A hora que você me entregar isso daí, significa que você é um programador de verdade. Senão você está ainda num contexto semântico ali do conhecimento, sabe? Você ainda é o teórico ainda, e aquele cara que tem teoria. Ah, professor, você está falando coisa que eu não gosto. É claro, o meu objetivo aqui é falar o que você precisa escutar, não o que você não quer. Se você quiser escutar coisa bonitinha, vai ver o vídeo do Felipe Neto, né? Não sei lá se você gosta desse cara, vai ver vídeos de youtuber, tá? Que você está no vídeo errado, meu cara. Você está no vídeo para te mostrar a real, para te falar o que você precisa escutar para que você possa tomar jeito na sua vida. Tá? Não é ficar falando coisa aqui para te agradar. Agora sou de agradar os outros. Vamos lá. Terceiro ponto aqui, hipótese de escala, é a capacidade de liderança. Liderança. Como ainda você tem o tempo como inimigo, né, ou favor, vai chegar a uma situação em que você, como o seu João, vai precisar criar mais seu Joãozinho, que é o que o seu João fez aqui. Olha só que interessante. Nessa segunda hipótese de escala, o seu João contratou um monte de seu Joãozinho e ele começou a ofertar o serviço dele. Só que, como especialista, o que você pode fazer? Você pode montar um centro de treinamento em que você vai pegar caras que têm habilidade em aprender aquilo e executar. Então, você aumenta a sua capacidade de escala, formando, então, uma empresa de prestação de serviço. Olha só que interessante. É assim que nascem as empresas de prestação de serviço. Você tem um especialista, normalmente o cara que trabalhou aquilo por um tempo, detém conhecimento, e agora quer exportar esse conhecimento dele, mas não quer ou não tem a capacidade de só ele ficar entregando. Então, o que ele faz? Treina os outros, contrata os outros e pega e começa a executar. Tá? Só que uma limitação séria que eu vejo aqui, dentro desse contexto, é essa capacidade de absorção de conhecimento. Porque você começa a estudar demais, você percebe que uma hora alguma coisa vai acontecer. Ou você vai fundir seu cérebro, porque você não consegue mais absorver tanto conhecimento, e daí você vai começar a precisar se especializar, até chegar lá na ponta, até a limitação da tecnologia atual começar a ser um problema para você. De repente você é um PhD e está lá num ITA da vida fazendo pesquisa e chegou lá na ponta. Você precisa esperar, cara, a humanidade começar a trazer mais tecnologia para você, ou você precisa inventar uma coisa diferente, entendeu? Ou você tem esse problema de capacidade de absorção, ou você tem esse problema aí da capacidade que o mercado tem de entregar. Ou seja, você não tem tecnologia suficiente. Então, a sua limitação acaba sendo o conhecimento. Então, você precisa começar a traçar planos aí de como que você vai conseguir resolver isso. Você consegue resolver de duas formas. De uma forma geral, que eu diria. Ao invés de você vai se especializando, a partir do momento você para de se especializar e daí você faz uma escala horizontal. Aqui, a escala de conhecimento, você vai indo profundo, só que a partir de uma hora você não consegue mais, ou não vale mais a pena cavar dentro desse poço, o poço do conhecimento. Você então cria um outro poço e vai, cria um outro poço e vai, cria um outro poço e vai. Isso aqui são outros conhecimentos, entendeu? Então você, com a sua capacidade de liderança e gestão, você vai pegando outros campos do conhecimento e você vai fazendo a escala. Essa aqui é a escala vertical, óbvio, e essa aqui é a escala horizontal. Ficou claro? Então é dessa forma que você consegue escalar. Veja que eu estou indo muito além do campo aqui da programação. Eu estou indo para o campo do empreendedorismo, eu estou indo para um campo que talvez você nunca pensou na sua vida, porque a vida inteira você foi doutrinado a ficar dentro desse contexto, e se você é um pouquinho mais esperto, como a maioria dos programadores são, você vai pensar no aspecto de freelancer. Agora eu tenho um pouco mais de domínio numa tecnologia, tem gente querendo aí, começa a prestar serviço, tá certo? Mas talvez você não havia pensado ainda por esse contexto. Vamos caminhar, que ainda a gente tem coisa aqui para falar. E não sai. Se você sair é fraco. Se você sair, você vai ficar aí na sarjeta. Isso é praga de youtuber, aí pega, hein? Vamos lá.
Próximo passo aqui, você pode ser consultor. Consultor. Ah, mas como assim, professor? Consultor é o seguinte, cara. Dentro aqui do campo das características, você vai trocar valor por conhecimento. E essa formulazinha aqui matemática, ela vai te dizer muito agora. Presta atenção. Olha só, eu tenho aqui o especialista, caso do especialista, tá? Ele tem X de conhecimento para X de tempo, Y de tempo. O que ele pode fazer? Ele pode mexer nessa variável ou mexer nessa daqui. Se a constante de tempo é fixa, e a gente sabe que ele não vai poder passar de 24 horas, então vamos tratar isso aqui como fixa, porque ela tem constante, que ela tem um limite, a única coisa que você pode variar é o seu conhecimento, né? Ou seja, se você colocar aqui, ó, sobre 1, né? Vamos tratar essa constante aqui, essa constante tem o valor 1, para a gente não ficar criando conta quebrada aqui, e você tem o conhecimento 1. 1 sobre 1 dá 1. Agora você aumentou o seu conhecimento, agora você vai, isso aqui é dinheiro, tá? Você vai ganhar 2. Agora você aumentou o seu conhecimento, você vai ganhar 3. Claro que se aqui você trabalha 8 horas, você pode escolher trabalhar, por exemplo, com o mesmo conhecimento, agora 16. Daí você consegue, então, melhorar isso daqui, esse valor final. Então, você consegue, por exemplo, para 2, não é verdade? Mas, enfim, você consegue aumentar muito isso aqui. Agora, indo para a questão do especialista, né, do consultor, você vai ter aqui valor sobre conhecimento. De novo, o seu conhecimento ele vai ser uma constante, porque você vai bater num limite. Não tem como muito fazer. Só que a quantidade de valor que você gera para a sociedade, que é, ou seja, aquilo que as pessoas querem comprar porque ela tem uma dor e estão dispostas a trocar dinheiro por isso, isso é uma escala que tende a ser infinito, porque vai depender muito do nicho que você está trabalhando. Então, se o meu conhecimento é 1 e o valor ele é 10, agora você começa a perceber que você vai ganhar 10 e não está mais diretamente proporcional. Claro que aqui na equação tá, mas se você tornar isso aqui uma constante, isso aqui fica muito mais fácil de escalar. Tá certo? Vamos ver isso aqui na prática, olha só. Talvez você não goste de matemática, você não entenda muito isso. Então vamos lá. Conhecimento e aqui, cara, você vai exportar experiência. Experiência. Veja bem, você tem um histórico, você já trabalhou, já está há um tempo trabalhando, adquiriu tanto conhecimento e tantos projetos que foi fazendo, você tem agora a possibilidade de exportar experiência, vender experiência. E isso que está atrelado aqui, por isso que o conhecimento passou para baixo aqui nessa divisão, porque você não tem muito mais que estudar, mas as suas pitadas de experiência, sua trajetória de vida pode encurtar muito o caminho, trazendo valor para a pessoa que contrata. Eu sempre sou fã dos consultores, eu sempre procuro pagar pelo menos 1 hora de um especialista. Vou te dar um exemplo. Eu prefiro ir num advogado do que ficar procurando na internet. Porque o advogado já estudou, ele tem no mínimo 4 anos lá de conhecimento adquirido. Então, a experiência dele e a consulta dele pode ser muito mais assertiva do que um cara falando o que ele acha lá na internet, ou eu, que sou um achista lá do direito. Tá? Então, olhando aqui a nossa hipótese de escala, como é que esse cara pode escalar? Como é que esse cara pode ganhar um pouco mais de dinheiro? A primeira hipótese aqui é que ele precisa ter capacidade de implementação, ele precisa implementar esse negócio. Por quê, professor? Porque, cara, o consultor, na real, ele vai chegar lá na empresa e vai falar lá para o gestor ou para o dono da empresa, vai falar assim, olha, baseado nas minhas observações que eu fiz aqui, eu acho que os seus funcionários devem trabalhar agora, em vez de rosa, devem trabalhar de azul. Tá bom? Agora o uniforme tem que ser azul, porque azul é a cor da produtividade. Só que se ele não tiver essa capacidade de implementação, que está ligado diretamente com a sua empatia, o que você acha que vai acontecer? Aquilo que ele dá como consulta não vai conseguir ter o retorno pelo aquilo que ele recebeu, porque o consultor cobra caro. Né? Tem consultor que cobra aí
Você vai falar de consultor, cara, você está falando aí no mínimo R$1.000 por hora, se você for sentar com um cara desse, tá? Então, aí eu estou falando de consultor por baixo, tá? Claro que tem consultor que, enfim, eu tinha um professor de matemática, depois eu posso falar um pouco mais sobre ele, que 40, como é que era? Uma hora de consulta com ele era R$40.000, tá? Mais o serviço que ele iria fazer para você. Então, para ele te escutar, R$40.000. Cara, mas ele entregava milhões de resultado, porque ele aplicava matemática para resolver problemas comerciais. Então, quanto que um cara desse não consegue entregar de resultado? Então, por isso que eu quis dizer que está ligado diretamente à capacidade de implementar. E ele precisa ter empatia, porque se ele não tiver, por exemplo, do lado dos funcionários, os funcionários podem dar boicote, dar problema e vai ter um problema sério com isso, tá certo? E a execução dele está ligada diretamente àquilo que eu disse, demonstrar resultado. Então, o que você precisa fazer? Cara, como consultor, demonstrar resultado. É simples. O cara te pagou 1 hora para você ficar falando lá, faz com que o que você falou gere para ele, no mínimo, 10 vezes mais. Ele paga 1.000 e recebe 10.000. Caramba, essa fábrica de dinheiro, até eu fico contente, né? Até eu pago R$1.000 ali. O que a outra pessoa do outro lado não pode achar que ele está tendo prejuízo. Legal? Então, é isso. Vamos lá. Aulão, né? Aulão, literalmente, com relação aqui ao tempo. Tá? Então aqui, as limitações, é aquilo que eu disse, é a sua capacidade comercial. Porque se você não entrega resultado, o que acontece? Você vai falir. Legal? Então olha só, vamos olhar por esse ponto de vista aqui, até agora. Você saiu como prestador de serviço, tá certo? Você trocava tempo por tempo mesmo, você era braçal. A sua capacidade de escala é trabalhar mais ou ter mais produtividade, apertar parafuso mais rápido. A sua capacidade de execução está ligada diretamente à sua disponibilidade, né? Se você não tiver disponibilidade, e também a sua limitação aqui ao tempo. Enfim, isso você já sabe. Como freelancer, a sua capacidade a sua característica principal aqui é entrega de habilidade por tempo, né? Característica de escala, enfim. Isso está ligado ao seu domínio e você pode adquirir clientes e capacidade de execução e organização. E aqui você sabe que na prática você vai fazer o copy-cola. É aí que você vai ganhar. Não vai ser em projetos novos, tá certo? Então, até fica um aviso aqui para os freelancers que fica muito atento se o projeto novo que você está empolgadão para fazer, ele tem promessa de mercado, porque senão você vai ter prejuízo, tá certo? Então aqui, agora o próximo passo. O especialista, você sabe agora que você vem de conhecimento e o consultor, ele vem de experiência, tá bom? Agora fica a última etapa aqui, sendo um empreendedor. Por que, professor, o empreendedor? Cara, porque ele tem uma capacidade de escala infinita. Por que ele tem capacidade de escala infinita? Porque ele tem a capacidade de criar, olha só, característica, de criar valor dependendo da sua solução. Entende? Porque ele, principalmente se ele criar uma solução em software que para vender para 10 ou para 1.000 usuários não interfere muito no seu custo, a capacidade de escala dele é gigante. Então, se ele pegar um problema e uma dor que um nicho de pessoas tem, assim como o seu João da historinha que eu falei para você fez, ele vai ter uma capacidade de escala infinita. E com isso, com a capacidade de escala de valor, eu consigo ter dinheiro infinito. Claro que, de novo, ele sempre vai bater numa barreira, nem que a barreira seja o próprio mercado. Acabou a quantidade de gente que queria comprar dele. Então, isso aqui está ligado diretamente à sua ideia e execução. E aqui, que muito empreendedor de gaveta, empreendedor de prateleira, se perde. Porque você vai falar que os caras estão assim, empreendedor de palco, né? Eu tenho uma ideia inovadora. Para começar, a ideia de todo mundo é inovadora. Né? E quando eu sempre tenho uma ideia, eu pergunto assim, caramba, eu não sou o único no mercado. Eu não sou o único espertalhão que tive essa ideia. Né? Eu já passei da fase de achar que eu era bonzão. Agora eu cheguei na fase, finalmente, por questões de experiência da vida, de ter certeza que eu sou um bosta. Né? Só que a diferença entre um outro é que talvez eu possa ser um bostão. Saber um pouco mais.
Então, eu sempre procuro concorrentes. Cara, tem bastante gente executando isso? Tem. Ah, é um sinal de fumaças. Tem gente fazendo porque dá dinheiro. Tá bom? Ou seja, o que eu quero dizer, você tem que ter a capacidade de execução. Então chega esses caras, minha ideia é inovadora, cara, me fala a ideia. Não posso falar para você, senão você vai copiar. Como eu vou copiar, cara? Se a ideia... Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o que vale é a sua execução. A ideia é igual a zero. Ideia sem execução é a mesma coisa. Quantos caras aí você já não escutou falar, mas eu tive aquela ideia e o cara fez. Ele fez porque você é lerdo, não fez direito, não executou, ficou esperando o momento de temperatura e pressão ideal. Isso não existe, tá certo? Então, a nossa capacidade aqui, hipótese de escala, ela está ligada diretamente a o seu serviço ser valioso. Quanto mais aquilo que você quer vender é uma solução para as pessoas, a uma dor a uma pessoa, né? Ao Paulo que estava lá de saco cheio de ficar cortando grama, quanto mais valioso, mais as pessoas vão querer pagar. Quantas pessoas não estariam dispostas a pagar por um comprimido que cura o câncer, certo? Então aí eu quero dizer até para você que se você tem uma boa ideia, cara, que vai ajudar as pessoas, você tem um dever moral. Se você descobriu, no bom sentido aí, a cura do câncer, em sentido figurado, cara, você tem mais que a obrigação de colocar isso no mercado, tá? E o segundo aqui está diretamente proporcional à capacidade sua de execução. Execução. Por quê? Porque não adianta nada você enxergar um nicho valioso, pessoas que têm dores, e você não executar, não colocar isso para rodar. Não tem o que fazer. Então, a sua execução aqui, a parte prática, está ligada diretamente em você criar o seu mínimo produto viável. Ou seja, um software, se for da área de software, acredito que seja, né? Se for da área de software, meu aplicativo promete, eu quero que ele faça mundos e fundos. Então tá bom, começa com o fundo primeiro. Antes do mundo. Começa com o fundo primeiro, faz, testa, coloca o pezinho na água, vê se a água não está gelada, vê a temperatura da água. Ou seja, você vai fazendo a sua execução. E a parte de limitação aqui está ligada diretamente ao timing. Tá? Ou seja, não adianta nada você entregar uma coisa inovadora daqui a 5 anos. É o que eu estou dizendo de execução. Pode ser que daqui a 5 anos aquilo não seja mais inovador. Legal? Então, basicamente a escala. E se você vê, a gente está aqui numa equação em que as variáveis são tempo, olha só que interessante, conhecimento e valor. Se você conseguir equalizar bem isso daqui, você vai ver que você tem a faca e o queijo na mão. Porque você é programador, você tem software, conhecimento em fazer software, e as pessoas querem software porque software resolve as coisas de uma forma mais moderna, interessante. A gente tem um computador, enfim, aí. Tá bom? Então, revisando aqui. Você tá lá, você é um ignorante, você nunca viu essa linha aqui, ignorante no bom sentido, ignorante feliz. Agora, depois que você viu, você nunca mais vai desver esse negócio, você vai ficar me amaldiçoando o resto da vida, eu sei, mas eu tô fazendo isso justamente para você pular para o próximo passo, tá bom? Você aqui é prestador de serviço, isso é um braçal, tá certo? Você está aqui e você tem essas possibilidades. Agora você sabe então que você tem toda essa régua aqui para trabalhar. Então agora na próxima aula, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a implementar isso daqui como programador. Eu vou dar dicas para você, legal? E com essas dicas aqui que eu passei para você, você já tem essa capacidade. Mas talvez, como é muito teoria, muita coisa que eu tenho falado aqui com você, talvez fique difícil de você absorver. Então, eu vou passar 3 receitas possíveis que, baseado nesse conhecimento teórico que eu te passei aqui, você possa ganhar N vezes mais. O N vai depender da quantidade de valor que você consegue agregar. E lembra que quanto mais para o lado braçal você tiver, menos valor talvez você agregue, né? Porque você está trocando ali energia, você está trocando a massa do seu corpo, seu braço, por alguma coisa.
tá certo? E você tem que começar a caminhar nessa régua. Só que quanto mais você caminha, mais complexo fica, ou seja, vulgo difícil, e por isso você precisa dessas receitas. Então vem comigo para a terceira e última parte dessa aula, em que eu vou passar para você 3 receitas possíveis de como você consegue implementar isso daqui, legal? Legal, então como eu estou comentando aqui com você, você viu essa régua, agora você sabe que você tem que partir do braçal para alguma coisa para o outro lado. Lembre-se sempre que essa régua depende muito dos seus anseios, das suas motivações. Não adianta nada você querer ser apenas um bilionário sem entregar valor para as pessoas. Isso não existe. Existem pessoas que entregam valor e essas pessoas ganham bem porque elas resolvem um problema das pessoas. E um problema que é valorizado. Bacana? Outra coisa também que você precisa pensar é que agora você tem toda essa teoria. E agora na terceira parte eu vou te entregar 3 receitas de como que você consegue implementar sendo um programador médio. Receita fácil, médio, difícil, um pouco mais complexa, tá? Por quê? Porque é interessante de você começar a usar todo esse processo que eu disse para você, todo esse conhecimento, já amanhã, né? Ou na próxima segunda-feira. Começa já a trabalhar para que isso retorne para você. Esse investimento de tempo que você está assistindo esse vídeo já retorne para você e para que você possa realmente aplicar isso no seu dia a dia. E lembrando que eu vou partir isso de um programador médio, de um programador comum de mercado que muito provavelmente ainda está na primeira escala, na escala 0 do prestador de serviço, que é o braçal, como eu disse, um apertador de botão, tá bom? Então vem comigo que eu vou aqui voltar para minha lousa, tá bom? A gente vai aqui para a terceira e última etapa. Bom, então vamos lá. Como um programador médio pode implementar isso aí? Você viu essa linha, mas ainda alguma coisa pode estar confusa para você. Eu sei que é muita informação, então eu peço que depois você baixe esse PDF. Você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, é só baixar o PDF, tá certo? O link está aqui na descrição desse vídeo e você já vai poder começar a implementar isso aí, com essas 3 receitas que eu vou passar. Então vamos lá. Para um programador médio, podemos dizer assim, programador médio, quais as hipóteses que você tem? Bom, hoje, se você tá aqui, vamos pegar aqui essa linha, tá? Você está aqui. Bom, hoje você está na escala 0 lá, né? Você está lá trabalhando como prestador de serviço. Prestador de serviço. Claro que, dependendo do regime de contrato, você pode estar na CLT ou como pessoa jurídica, não vou entrar nesse detalhe. Eu vejo que a forma mais fácil de você implementar isso é como freelancer. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai, obviamente, precisa ter uma habilidade, você não pode ser 0 de tudo, né? Você precisa ter alguma habilidade que as pessoas querem, então você vai lá no Orkana e começa a ver a demanda. Começa a analisar a demanda, que tipo de projeto as pessoas mais estão pedindo. Depois você vai analisar o conhecimento. Ou seja, o que eu preciso para que essas pessoas possam me querer lá. E depois você vai pegar um projeto pequeno. Por que um projeto pequeno? Porque normalmente é um projeto de adaptação. De alguma coisa. A gente tem lá, muda o botão de rosa para verde, o fundo de branco para preto, enfim, essas coisas, projetos pequenos que você ganha pouco. Aí está gerando em média de R$300. Mas você já coloca o pezinho na água, para ver se a água está fria, como é que é a plataforma, quanto menor o valor, o risco também é proporcional ao valor. Enfim, você vai começar a fazer isso e muito provável, pode ser até que você pegue projeto a R$1, né? Você leiloou R$1, por isso você está adquirindo experiência nisso, tá? Porque você vai adquirir portfólio no Orkana, ou se você não sabe o que é o Orkana é um website de freelance. As pessoas postam serviço e tem outros programadores que podem fazer serviço lá, tá? Então com isso você já consegue fazer. Então você vai analisar uma demanda. Eu só te convido a pensar que olha a demanda e tenta adaptar mais próximo ao conhecimento que você já tem.
Não tenta ficar pegando coisas que você precisa estudar muito, porque tudo que você precisa estudar muito tem a ver com tempo. E tempo para o freelancer, aqui a variável tempo, tem um peso alto, porque você precisa de muito tempo para conseguir ganhar aquilo. Você precisa estudar, você precisa fazer, enfim, você entendeu? Então, se você é um cara que de repente já manja de uma linguagem, professor, eu só sei WordPress, tá bom, cara, vai lá e faz coisas WordPress, tá bom? Isso que eu quero dizer. Na segunda etapa aqui, a segunda hipótese que você pode fazer, a segunda receita é, de novo, vamos aqui partir a nossa régua, tá? Eu diria o seguinte, é a partir de prestador para especialista. E você, como eu disse, não necessariamente precisa passar por etapa de freelancer. Não sei se você lembra, mas aqui a gente tinha prestador, freelancer e especialista. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a ficar trabalhando de freelancer, porque você precisa lidar com clientes, você precisa fazer proposta, você precisa ficar lá. Ou seja, você pode, de repente, na empresa que você já está, você já começar a se especializar em coisas que é importante para a empresa. Porque tem muito programador que não se toca. Ele não vai lá querer dançar o baile. Ele fica lá no sistema satélite. Então começa primeiro a observar a demanda da empresa. Demanda importantes. Não estou falando de urgente, tá? Estou falando que é em demanda que tem importância para a empresa. O que faz parte do negócio dela que você gostaria de trabalhar. E aqui, se você ainda não trabalha como prestador, de repente você pode ver essa demanda. Professor, nem emprego eu tenho, cara. Você está falando para eu ficar fazendo isso? Freelance. O que você pode fazer? Você pode pegar e olhar em site aí de vagas de trabalho. Lá as empresas ficam postando lá, eu preciso de um cara que saiba disso. E é assim que você vai entrar. Tá certo? E daí, essas demandas importantes, você vai começar a ser solícito. Por que solícito? Não está implícito? Não, cara, não está implícito. A maioria das pessoas querem fugir dos problemas. Porque como CLT, ou o cara tá mais tranquilão lá, ele fala, hoje eu não estou a fim de trabalhar, cara. Eu vou abrir e-mail aqui e ficar enrolando o dia inteiro. Vou deixar aqui o Chrome minimizado e vou deixar a planilha Excel aberta. A hora que o chefe passar, eu abro a planilha e depois fico olhando aqui bobeira. A maioria das pessoas não estão solícitas em resolver problema. Então, quando aparece um maluco querendo resolver o problema que já é importante e urgente para a empresa, ele começa a ser melhor visto. E se você te dá condições para que essa empresa possa investir em você, em condições de conhecimento e tudo mais, você realmente vai se destacar. O que eu quero dizer é que a grande maioria das pessoas estão aqui, abaixo da média. São todas medianas, ou melhor, medíocres. E se você sair um pouquinho da média, cara, nem precisa ser muito, só sair um pouquinho, você sendo no mínimo solícito, você já vai estar muito além do que a grande maioria, porque a grande maioria não quer nada com nada, a grande maioria quer ser, enfim, quer ficar só ganhando sem trabalhar. Vou colocar aqui, solícito, tá bom? E a terceira receita aqui, claro que eu estou indo agora com toda a força aqui explicando para você, porque você já sabe da escala, já sabe do valor, e eu sei que você vai estudar aqui oferecendo valor para as pessoas, né? É partir de algum lugar, olha só, para empreendedor. Olha só que interessante, você pode partir de prestador, você pode partir de freelance, você pode partir aí de especialista e consultor. Por quê? Porque se você tiver uma boa ideia e a capacidade de execução, você pode montar uma coisa que é chamada aqui de renda passiva. Você não precisa ser o próximo Zuckerberg. Quer dizer, se você quiser, tudo bem. Mas você não precisa ficar atrelado com uma mente que, empreendedor é só aquele cara multimilionário. Não! Você pode começar devagar. Então você pode fazer aqui uma renda passiva. Você pode fazer isso através da web ou então de aplicativos. Olha só, você pode criar um aplicativo, de repente, de nada muito inovador. É um controle de calorias. Ou então um sistema de gerenciamento financeiro pessoal.
Você percebe que um negocinho aqui de 3 telas, claro que 3 telas principais, mas tem as adjacentes, um negocinho aqui de 3 telas, você coloca lá numa Play Store da vida a R$1, você já está ganhando dinheiro, e você não precisa abandonar o seu posto anterior, você não precisa abandonar isso daqui para ter isso daqui, você pode começar devagar, tá bom? E de novo, o seu ganho está diretamente proporcional ao valor que você gera, ou seja, a sua ideia e principalmente a sua execução. Legal? Bom, galera, então é isso. Essas são as 3 partes da minha aula. Claro que é um aulão. Espero que você realmente aí... acabei de olhar aqui, deu 1h35, 1h30 mais ou menos. Vamos ver como é que vai ficar na edição. Aí com alguns cortes de pausas e tudo mais. Mas basicamente 1h30 de aula. Aposto que você não está muito acostumado a ver esse tipo de conteúdo no YouTube. Então eu peço por gentileza aqui. Primeiro, se você gostou, clica aí no gostei, inscreva-se no canal e deixa aqui um comentário se você gostou ou não. Eu sinto muita falta das críticas, que são críticas construtivas, das pessoas explicando por que elas gostaram, por que elas não gostaram daquele conteúdo ou daquele determinado assunto. Espero também que, se você gostou e queira saber um pouco mais disso, não deixa de baixar o PDF e também aí me seguir no Instagram, @DevSamurai, que a gente posta conteúdos mais curtinhos do que esse, legal? Espero que você tenha gostado da minha aula, esteja gostando do meu projeto, que são realmente conteúdos densos, conteúdos que vão te realmente agregar, vão colocar conhecimento na sua mente, que eu acredito aí que são conhecimentos importantes, tá bom? Espero que você tenha gostado desse guia absoluto e completo e te espero no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!